Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, com a nossa fé católica, falando daquilo que a gente mais ama, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus. E hoje, antes de falar hoje, eu vou falar os nossos apoiadores. Sam, máquinas e café, máquinas para cortesia, vendas de doses e cafés especiais. Informações pelo 53-999-7150205. E Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo que tu precisa. Preço, qualidade e o melhor atendimento. A Pizarro fica na Avenida Tupi Silveira, 1569. E os telefones são 3311-2735 e o 98265-823. Dá o like, comenta, compartilha. E o principal, te inscreve no canal. Já passamos aí dos 740 inscritos, então a nossa meta é, quem sabe, aí até em pouco tempo chegar aos 1000 inscritos. E hoje eu trago uma convidada aqui, que para variar eu conheci, né, nas coisas da igreja, Rita de Cássia, professora, missionária, catequista e por aí vai. Prazer, Rita, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer muito, muito grande ter aqui conosco, conversando hoje, trocando essa ideia. Eu sou muito grata, dado ao convite, a estar aqui, né, no Tirei do Texto, um canal católico que vai com certeza tocar o coração de muitas pessoas. Amém. Assim como me tocou o convite que vocês fizeram, que desde já eu agradeço. Amém. Coisa boa. Bom, Rita, então, como eu falei, né, no começo eu te conheci ali, através das coisas da igreja e tal, né, depois fiquei sabendo que tu era professora de alguns dos meninos, nossos convidados que vieram aqui, e eu queria conhecer um pouco dessa fé, né, da Rita, desse trabalho que ela faz pela igreja, porque até o último dia que a gente se encontrou foi na procissão da abertura da porta do Jubileu da Esperança. Do Jubileu da Esperança. Uhum. E a minha filha disse assim, como ela trabalha mesmo? Porque tu chegou ali no canto, me cumprimentou e disse assim, eu vou lá que eu tenho que trabalhar. Uhum. E ela assim, rapaz, olha como ela trabalha mesmo. E a Rita não parava. Essa missão, ela é um presente de Deus na nossa vida, né? Começo sempre dizendo de onde eu venho. Eu venho da fronteira, de Aceguá, filha de uma mãe brasileira, de um pai uruguaio, da minha família, da qual eu conheci o amor e pude alimentar a minha fé desde a infância, né? Lá em Aceguá, então, começou a minha caminhada como cristã, como católica, como catequista. Fiz a catequese e já me tornei, naquele momento, uma catequista, né? Começou novinha, então? Lá nos seus 13, 14? 15 anos eu já estava dando catequese, né? Nossa. Com 13, 14 eu fiz a crisma, com 15 anos eu já demonstrei interesse por seguir o projeto de Jesus, né? Eu sempre digo, né, para as crianças, para os jovens, para as pessoas que eu encontro, que a gente na vida precisa valorizar esse grande presente, esse grande dom que é a vida, assumindo um projeto, um projeto de vida em cima do evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, de lá para cá, eu sempre atuei nas pastorais da igreja, da nossa diocese. Em 2010, eu mudei para Bagé para estudar, para fazer magistério, para fazer a Unipampa, que também fiz letras, né? Mas sempre onde cheguei, busquei a minha comunidade. Busquei uma comunidade, né? Comecei, então, aqui em Bagé, a participar da Paróquia Sagrada Família como catequista. Depois eu mudei territorialmente para perto da São Pedro, a minha paróquia que eu faço parte nesse momento, por uma questão de território, porque moro pertinho, né? Sim, e geográfica mesmo. Geográfica e também por afinidade com essa paróquia que tão bem me acolheu, né? Então, sempre atuando, mas um grande interesse pelos grupos de jovens da Pastoral da Juventude. Então, eu sou, né, oriunda desses grupos de jovens da Pastoral da Juventude e sempre demonstrei muito interesse em conhecer, amar e seguir a Jesus Cristo nesse espaço de juventude, né? Que é o que me formou até hoje, né? Essa participação dos grupos de jovens, a participação como catequista, sempre muito atuante na comunidade. Tá, e aí, né, todo esse teu trabalho gerou algo que eu fiquei sabendo depois, né, que foram as missões, né? Acho que tu vai falar um pouco para nós dessa missão que tu fez no exterior, né? Mas como começou, assim, essa ideia? No começo aqui, nos bastidores, tu falou que sempre foi um sonho, mas tu sempre viu longe, né? E como é que foi construindo, assim, a vontade e como se construiu até ser realizado mesmo? Deus nos faz um chamado, né? O primeiro dele é a vida e depois é para segui-lo, né? Deixar a nossa
o nosso peso, o nosso fardo e tomar o seu peso, a sua cruz e segui-lo, né? E então eu levei um tempo para entender que a missão é primeiramente aonde a gente está. Que a gente consegue anunciar, testemunhar Jesus Cristo exatamente no lugar onde a gente está inserido. E fui me alimentando disso na vida da comunidade, né? Na comunidade, na Paróquia São Pedro, na comunidade que eu fazia parte, a gente tinha muitas experiências missionárias de visitar as famílias, de visitar os doentes, de ajudar as pessoas mais necessitadas, de trabalhar com a Caritas paroquial e com a Caritas diocesana, que é o serviço da caridade da nossa igreja, de ajudar as pessoas que estavam passando por algum momento de dor. Isso, só até cortando um pouquinho, isso era periódico ou era tipo que a gente tem o momento das missões uma vez no ano, né? Mas esse trabalho que tu fazia era periódico, assim, ou no... As visitas sempre foram muito regulares, muito permanentes, né? Legal. Porque a vida acaba clamando, né? Então, a gente tem na comunidade os ministros que visitam os doentes. Sim, E aí, como eu estava ali, eu sempre estou ali, né? A gente sempre acaba acompanhando nessas visitas. E tinha uma comunidade lá nas Palmas, que faz parte da Paróquia São Pedro, a comunidade Aparecida, e nós começamos a ir para lá, a dar catequese para o povo de lá e a fazer essas visitas. Então, tudo isso foi alimentando o meu desejo de anunciar a Jesus. E eu fui, de uma certa forma, e eu acredito nisso, Deus estava me preparando para um presente maior ainda, né? Que foi a questão da missão Adigentes, que essa missão, ela é organizada pelo Regional Sul 3, né, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, tem uma parceria há mais de 30 anos com a Igreja de Nampula, em Moçambique, na África. Essa parceria faz com que a Igreja do Brasil envie leigos e envie também sacerdotes para uma experiência missionária lá em Moma, que era onde eu estava, na Arquidiocese de Nampula. Então, eu tomei ciência desse projeto da Igreja do Rio Grande do Sul e continuei vivendo a minha missão aqui, manifestando a minha vontade de, quando julgarem necessário, poder me somar à equipe missionária de lá. Que a missão Adigentes, ela vai nos oportunizar situações diferentes da missão que a gente assume no dia a dia. Porque aí a gente tem que deixar tudo o que a gente tem aqui, né? E ir ao encontro dos irmãos lá do outro lado do mundo, falar uma outra língua, ter novas experiências e também... Largar a tua vida para ganhar uma outra. Largar. E uma coisa interessante é que a gente não leva nada, né? O próprio Cristo está lá na vida daquelas pessoas, naquelas famílias, e o grande presente é pra gente, né? Quem se transforma, quem muda, quem melhora, quem busca encontrar de fato o reino de Deus aqui e agora é a gente, né? A gente recebe isso de presente. Então eu manifestei essa vontade, mas continuei atuando como catequista, né? Como participante do grupo da Pastoral da Juventude e também assumi um trabalho diocesano com a juventude que foi me preparando, né, para esse projeto Adigentes lá em Moçambique, né? Mas eu sempre digo, quando tenho a oportunidade, que Deus pensou em como eu vou dar um presente para que ela de fato saiba que eu a amo. E aí foi nesse momento que eu recebi o convite, né, para ir para Moçambique. Tipo assim, tu nem esperava. Ou tem uma inscrição, um cadastro? Tem. O nosso bispo, né, a nossa diocese, eles enviam candidatos que podem participar da missão, porque tem que ser pessoas que vivem a sua experiência missionária aonde estão, né? Tem que ter uma caminhada na comunidade, tem que ter uma caminhada de fé. Leva um tempo até que a gente, de fato, consiga ir. Faz parte de uma fila inteira do Rio Grande do Sul. Imagino. Muitas pessoas todo mundo querendo ir, todo né? mundo quer. E aí a gente participa de um acompanhamento, não é uma seleção. Em determinado momento, eles julgam que o perfil da pessoa está apto e que a missão está precisando daquele perfil de gente lá. E aí é a nossa hora de ir. Não é imediato. Leva um tempo. Demorei, acho que uns 5, 6 anos até que chegou o momento que eu realmente fui para a missão lá. Não só eu participei desse projeto aqui da Diocese, né? Outros padres, outros leigos já tiveram a oportunidade de ir antes de mim, né? E espero que agora
outros tantos possam ir para essa missão lá em Moçambique. E quanto tempo é, Rita? É basicamente 3 anos, 3 né? anos. A gente consegue vir no meio disso tudo, né? Essa missão é mantida pelo Rio Grande do Sul, pela Igreja do Rio Grande do Sul, basicamente com a coleta de Pentecostes, que é o que mantém os missionários adigentes, aqueles que estão fora do país, na sua missão. Então, ele, nesse momento da história, ele está programado para que as pessoas fiquem 3 anos e aí isso vá mudando para que outras pessoas possam fazer essa experiência. Tá, e essa coleta em Pentecostes, como o nome já diz, é uma coleta única, uma vez por ano, no período de Pentecostes mesmo? Isso, É todas as comunidades, naquele final de semana de Pentecostes, vão fazer a coleta normal e aquela coleta vai ser destinada... No caso, todas as dioceses do Rio Grande do Sul. Todas as dioceses do Aí Rio eles Grande do Sul. juntam aquele dinheiro ali... E aí juntam aquele dinheiro e remanejam para os projetos missionários que tem na Amazônia, que tem na África, que tem em outros continentes, né? Não é essa única fonte da missão, né? Até porque o nosso interesse é que as pessoas de Moçambique tomem a frente, porque lá se vive uma igreja ministerial, onde os leigos, né, recebem informação e tomam a frente, porque são 150 comunidades. Sim. E tem falta de sacerdote. Falta de sacerdotes, então ela é chamada uma igreja ministerial, onde os leigos fazem a celebração da palavra, dão catequese, preparam para os sacramentos, e então eles tomam vida própria e conduzem a comunidade também conforme a cultura local, né? E basicamente, assim, qual é a missão mesmo? Vocês vão lá... Nós vamos lá e ajudamos na formação dessas lideranças, desses leigos. Na formação. Né? Na formação. Entendi. Também nós temos, no projeto de MoMA, nós tínhamos alguns, ainda existem, né? Projetos sociais, né? Projetos de alfabetização das crianças, projetos de uma biblioteca comunitária, projetos de saúde também, que é bastante importante. E, além disso, a gente trabalha muito com a formação dessas lideranças para que eles possam voltar para suas zonas, para suas comunidades e fazer com que isso tome luz, né? E traga para as pessoas informação, comunicação e também liberte o povo e esclareça questões até mesmo do próprio território, o que é direito do povo, o que questões sociais mesmo. Questões sociais mesmo. Né? Sabe que agora tu falou uma coisa bem interessante. Que lá eles não têm sacerdotes, né? E muitas vezes a gente eu coloco como um todo, assim, né? A gente reclama, às vezes, de sacerdotes que nós temos, né? E eu lembrei também do dia que eu conversei com o bispo, que ele falou acho que foi lá no Amazonas, que ele foi, né? E eles tiveram que atravessar um rio, né? O rio lá e tal. Pô, era uma comunidade ribeirinha, né? De longe, assim. Aí diz que eles chegaram lá, eles vão, acho que, se não me engano, uma vez por ano, né? Depois, quem quiser assistir, volta lá na entrevista com o bispo lá. Se não me engano, acho que é uma vez por ano que vai o sacerdote lá, porque é muito difícil o acesso e tal, né? E aí diz que as pessoas lá já ficam esperando uma festa, né? Quando eles sabem que o sacerdote vai, né? E aí como é que foi a história? Eu acho que eles falaram que voltariam, o ano que vem a gente volta, o mês que vem, não lembro o período, mas acho que era uma vez por ano. E aí o pessoal disse assim, não, pode voltar que nós estaremos aqui durante o ano celebrando, enfim. Celebrando. Né? Não foi bem assim a história, mas basicamente foi isso, assim, da demora de um sacerdote lá e deles continuarem firmes e fortes, né? De repente, eles poderiam simplesmente, cara, não dá, a igreja não tá nem aí pra nós, vamos... Mas não, o centro mesmo é um Cristo, né? Isso é muito bonito, né? Lá a gente, como eram 150 comunidades, às vezes pra gente ir numa comunidade, a gente passava por alguma no caminho. E se era final de semana, as pessoas estavam lá embaixo das árvores, rezando a palavra, se alimentando como comunidade, como irmãos, vendo a dificuldade que uns e outros tinham, porque é um povo que vive daquilo que planta. E é um povo que vive e sobrevive basicamente porque aprendeu aquilo que nós fazemos na Eucaristia, que é a partilha. Olha só, que legal. Né? Então, através da partilha, aquele povo vive. E é isso que eles fazem, independentemente do sacerdote estar ou não. E quando o sacerdote está, é festa. É, festa mesmo. É grande alegria, porque eles se sentem parte, né? Eles se sentem vistos, ouvidos, amados, né? E o evangelho é isso, dar voz, vez e lugar a todas as pessoas. Então, quando a gente se reúne em comunidade, é isso que a gente tenta viver, né? Que todos possam viver a sua fé ali, né?
Então, me chamou a atenção esse teu comentário, porque lá o ofertório é daquilo que eles plantam. Então, a liturgia é um pouco diferente da nossa, mas ainda nos leva para o mesmo sentido, né? Então, na hora do ofertório, quando a gente tem a missa, que o padre vai, eles levam milho, mandioca, aquilo que plantam, cana de açúcar, e oferecem aquilo para a comunidade, né? É algo realmente partilhado. E aqui no Brasil, aqui em Bagé, aqui onde a gente está, talvez nos falte reconhecer a importância dessa vida partilhada em comunidade, com a presença do sacerdote, que é aquele que vem para nos ajudar a viver o evangelho, né? Quando a gente tem um espaço de diálogo com um sacerdote, quando a gente conversa com ele, a gente percebe que existe da parte dele uma grande vontade que a gente se aproxime cada vez mais de Jesus, né? E, às vezes, como pessoas, nós podemos discordar de um ou de outro, mas se nós olharmos para ele como Jesus olha para a gente vai poder desfrutar da presença de todo e qualquer sacerdote na nossa vida, né? Exatamente. É o que eu digo, gente, sabe, Rita, que de um tempo pra cá, como é que eu vou te dizer? Acho que eu já falei isso aqui no podcast, mas eu gosto sempre de repetir. A minha conversão foi lá com 20 e poucos anos, quando eu fiz Emaús, né? A minha conversão definitiva. Só que a conversão é um processo, né? Tu tá sempre na caminhada. E até eu brinquei com o bispo que eu era aquele cristão, aquele católico de prateleira, né? Eu ia pegando só o que me servia, né? No supermercado. E porque eu não conhecia a fundo, assim, me faltava formação. Acho que essa é a palavra, me faltava formação. Só que ali da pandemia pra cá, aí eu comecei a me interessar mais, comecei a estudar, comecei tive alguns momentos de dúvida até no meio desse processo. Só que aí sim, aí quando eu encabecei assim na fé católica mesmo, aí sim, aí foi quando eu mudei várias coisas, vários pensamentos, comecei a ver a fé, eu acredito que da forma correta, né? E uma das coisas que eu aprendi muito foi essa questão do julgamento, né? Então sempre que eu pré-julgo uma pessoa, né, que aquilo tá na carne, né, é impossível assim, não, calma, para aí. Ou se alguém antes alguém se viesse me falar mal de alguém, como eu sou teu amigo, eu ia acreditar em ti e não já ia pegar meio que o repúdio daquela pessoa, entendeu? Hoje não. Hoje eu já consigo medir isso aí. Cara, para aí, tá, tudo bem, beleza. A Rita falou lá do fulano, ele deve ter os defeitos dele, mas será que não dá pra gente conhecer um pouquinho do cara pra ver a história, né? E uma das coisas também que eu comentei num podcast, que até das próprias pessoas que vêm aqui, né? Muitas vezes, de repente, a gente tem uma visão daquela pessoa, tanto financeira, se a pessoa tá bem financeiramente, as pessoas julgam, né? Ou às vezes a pessoa não é tão simpática, vamos dizer assim. Mas aí tu vai ver a história daquela pessoa, cara, a história de trabalho, a história de problemas que aquela pessoa passa. E a gente julga somente pela aparência, né? A minha mais velha, a Maria, que é a coroinha. Não, minto, a Maitê, que é pequena, que tem 6. Um dia ela falou assim pra minha esposa, não sei que a Michelle foi criticar ela assim, ó. Mamãe, não julgue pela capa. E é realmente isso aí, né? Eu gosto muito de rotular, né? Tu sabe que isso me lembra muito de uma coisa que eu gosto muito, assim, que é fazer a experiência com a pessoa. Exatamente. A experiência com a pessoa não vai nos revelar uma pessoa perfeita. A experiência que eu faço com o outro vai revelar muito sobre mim. E eu vou precisar olhar para mim e perceber, isso aqui ainda é um ponto que eu preciso colocar nas mãos do Senhor e também me esforçar para melhorar. O mesmo serve com Jesus. Quando eu tenho uma ideia de que Jesus tá me testando, por exemplo, que essa é a nossa linguagem. Né? Jesus só pode estar me testando só um pouquinho, mas o que isso quer dizer sobre mim? Será que eu tô me desafiando? Será que eu tô colocando coragem nesse projeto que é dele? Será que o meu estilo de vida tá indo ao encontro dessa experiência que eu tô fazendo com esse cara? E sempre que eu vou, né, também ter esse movimento de dizer algo sobre alguém, eu penso, bom, se eu identifiquei isso tão rápido nele, é porque certamente está visível em mim também. Tem um espelhinho ali. Né? Tem um espelhinho. E isso me ajuda como pessoa. E também um outro aspecto te ouvindo falar é a espiritualidade, né?
Uhum. E o tempo. Às vezes, no encontro, na experiência que eu faço com alguém, é singular. Eu preciso de outro. No outro encontro já seremos outros, né? Uhum. E aí eu vou fazer certamente uma nova experiência contigo. E isso é espiritualidade, né? Deixar que o Espírito Santo perpasse todas as minhas ações e perpasse também o meu pensamento e os meus sentimentos. E ele vai purificando e vai ficar, com certeza, o melhor daquele encontro na nossa vida, né? Tem um ditado que diz isso aí que tu falou, né? Quanto mais tu fala do outro, mais eu sinto sobre ti do que do outro, né? Então, quando a gente critica muito, fala fofoca e coisa, mais eu tô sabendo de ti do que tu fala do que da outra pessoa, né? Rita, tá. Aí, e o dia a dia da Rita, assim, porque assim, ó, eu te vejo em procissão, eu te vejo na festa de final de ano lá do Natal, eu vejo a Rita aqui, ó, né? Como é que é essa Sabe experiência? que... Não vou nem perguntar se Claro, tu gosta, porque é nicho, porque é uma coisa voluntária, né? Uhum. Mas no dia a dia, assim, durante o ano, assim, a Rita tá sempre envolvida nas coisas da diocese, assim? Sim, porque pra mim, Deus é Deus, né? Deus, ele é o primeiro, né? Eu nunca tenho uma desculpa pra ele. Nunca tenho daqui a pouco eu vejo, né? E a nossa diocese é rica em encontros com Jesus, né? Ela é uma experiência de evangelho, né? De curar o doente, de alimentar o faminto. Ela me aproxima tanto de Jesus Cristo que ela me oferece oportunidades como essas que tu vem falando, né? O Natal em família, o Jubileu da Esperança, esses encontros que a gente faz que vão trabalhando em nós a nossa espiritualidade e vão alimentando essa Rita que tu vê aí todo dia, né? Uhum. Eu digo para as pessoas que eu busco incansavelmente o caminho, a verdade e a vida. E o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Uhum. E se eu busco por ele, eu não posso negar aquilo que é para a construção do seu reino. Eu nasci dentro da Igreja Católica, Aham. né? E as minhas festas foram com os meus amigos do grupo de jovens. A minha profissão enquanto docente, enquanto professora, me aproximou muito do Evangelho. Uhum. Porque todos os dias eu consigo encontrar com vidas e vidas que têm abundância. E também encontro vidas feridas. Também encontro vidas que... Porque nós também, tem dias que a gente Sim, não óbvio. tá 100%. Nós também somos humanos. Né? Nós também somos humanos. Mas aí, de uma certa forma, né, escolher por viver a missão aqui, onde eu estou aqui e agora, viver nesses espaços da Igreja Diocesana, me faz feliz. Né? Aham. Cansa. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente tem muitas coisas, porque eu trabalho manhã e tarde, eu também estudo, e ser professor é uma dádiva de Deus, mas exige um compromisso e uma Sim. responsabilidade Uhum. muito grande da gente. Mas Deus é sempre o primeiro, né? Deus é sempre o primeiro e a nossa igreja diocesana é uma luz, né, na minha vida e me traz muita felicidade, né? Tá, e além Desculpa. Além do amor que tu tem pela tua profissão, como professora, né? A minha esposa é professora também, eu sei, né? Uhum. Hoje ela não atua mais, mas ela foi por muitos anos. Como que tu leva a Deus, assim... como é que eu posso formular a pergunta? Como tu leva a Deus, assim, para esses jovens, né? Que tu tanto gosta. Tu é professora numa escola católica, né? E... Como tu leva, assim, sem ser direta ao ponto, meio que... aquele que... Tem aqueles que estudam uma escola católica, mas que não são, que a família não é muito também, que não apoia, né? Mas como que tu chega, assim... Não sei se tu já teve essa percepção, se tu já... Ou se tu entendeu o que eu quero te perguntar, assim. Eu te entendo. Eu acho que o primeiro processo é a escuta, né? Uhum. Eu Qual é a idade, qual é a série que tu leciona? Eu trabalho na pastoral escolar, né? Então, eu tenho... Parei, mais uma coisa. eu tenho algumas turmas, né? O ano passado eu trabalhei com 5º, com 7º e com 9º, mas eu trabalho junto com outras pessoas na pastoral escolar, que são as ações que levam essas crianças e jovens a viverem essa experiência de encontro com Jesus.
Tá, só um parênteses. Essa pastoral escolar eu nem sabia que tinha. Ela é escolar num todo ou só para as escolas católicas ou para aquelas que querem aderir à pastoral? Ela é ampla, né? Mas Tá. no momento ela tá focada na escola onde eu trabalho, no colégio onde eu trabalho. Tá. Mas nós temos a pastoral da educação, que é aquela que trata, né, da espiritualidade, da mística, da vivência com o transcendente, que pode perpassar todas as escolas, públicas, municipais, privadas, estaduais. Mas no momento eu trabalho numa escola confessional, católica, e essa pastoral... Pode falar, no Espírito Santo, No né? Espírito Santo, né, que muito me traz alegria e também me torna uma pessoa melhor a cada momento, né? E lá a gente trabalha a mística de Francisco, né? Francisco, Clara, a paz, o bem, os princípios, né? A essência humana da fé com essas crianças e jovens de uma maneira lúdica e numa linguagem que seja confortável para os jovens e também para as crianças, né? Tá, mas aí nessa pastoral, se for abranger as escolas públicas, ela é voltada ao relacionamento humano. Mas católico, voltado, ou é mais social do que religioso? Na escola, no Espírito Santo, é religioso. Tá. Né? Se a gente for abordar o sentido da pastoralidade nas outras escolas públicas, a gente vai respeitar o Estado, que é laico. Sim. Né? Mas a gente vai trabalhar que aquela criança, aquele jovem, ele tem um transcendente, tem uma fé, tem as suas essências, tem os seus valores, tem os seus princípios. Aqueles também familiares que a gente recupera na escola, porque às vezes, com o tempo que estamos vivendo, é preciso que a gente recupere, né? Então, o espaço da pastoral é para recuperar isso que é essencial na formação humana. É formação integral, né? Eu vou pensar a espiritualidade, eu vou pensar a parte física, a parte intelectual, eu vou pensar o todo dessa criança na pastoral escolar. Ah, entendi. Fechando parênteses. Aí você estava dizendo que o importante primeiro é ouvir, né? Jesus não era muito de falar, né? Ele tinha a atitude, né? De ouvir, de olhar, de tocar. E não buscava os perfeitos, né? Ele buscava aqueles que precisavam da sua atenção. Então, eu vejo que hoje no meu trabalho, o que eu ofereço para as crianças que é parecido, procura ser parecido com aquilo que Jesus faz com a gente, é ouvi-los com o meu coração, atentamente, né? Dar esta oportunidade de voz para eles. A vez, o lugar. Eles têm uma criatividade, uma garra para viver a vida que a gente só abre o espaço. Né? E eles criam projetos que vão além daquilo que a gente imagina. Esse ano, nós arrecadamos 11 toneladas de alimento para ajudar, na época das chuvas, as famílias. Só ali na escola. Brinquedos, nós arrecadamos mais de 8 mil brinquedos agora em outubro, na Semana de Francisco e Clara. E não é uma solidariedade por ser solidário. É porque existe uma compreensão de que alguém precisa de algo que eu possa oferecer. Né? Então, no meu dia a dia, muito mais do que falar, eu os escuto, né? E também existe algo que o Espírito Santo nos oferece, que é a atitude do aconselhamento. Acho que a nossa vida não é pra gente. Acho que a gente não se basta na gente mesmo. E que doar a nossa vida pelo irmão é o que vai nos fazer feliz. Outro dia, um dos jovens que tu entrevistou me perguntava: da onde vem essa energia, tia Rita? Eu também quero saber. E eu digo, gente, vem dessa vida doada. Não quero guardar a minha vida pra mim. Eu não quero nada pra mim, né? Mas eu quero que Jesus possa se manifestar através daquilo que eu sou para as pessoas, né? E esse respeito que eu tenho pelos jovens e pelas crianças é o que vai tornando isso um grande projeto de vida, né? A gente fala em projeto de vida, não aquele projeto de vida do ensino médio, que é uma disciplina, mas projeto de vida eu estou neste mundo para quê? Deus me colocou aqui, Ele me chamou, eu sou ciente disso, mas eu estou contribuindo para quê, afinal de contas? E às vezes é uma atitude de paciência, às vezes é uma atitude de perdão, às vezes é uma atitude de ajudar duas crianças a se reconciliarem e elas entenderem que realmente eu posso perdoar essa pessoa.
e continuar com esta pessoa ao meu lado. Ela não é descartável porque ela errou, né? Ninguém é descartável porque erra. Deus não descarta os imperfeitos, pelo contrário. Né? Vai lá, busca a ovelha perdida, e coloca do lado e celebra quando o filho que estava distante se aproxima. Esse é o Deus que nós acreditamos. Né? E às vezes eu nem falo. Eu não preciso nem dizer que é Jesus, que isso... Não, né? Às vezes eles voltam, entram... Formamos um grupo de jovens esse ano, porque eles entravam na sala da pastoral e queriam conversar. Porque eles querem falar. Eles querem... Tem sede de poder falar. Eles têm curiosidade, eles têm... O que move o mundo? O que move a minha vida? O que vai me fazer feliz? Né? E eu sempre digo, olha, gente, essa resposta da felicidade e da alegria, ela é alimentada todos os dias. A gente precisa acordar, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, lembrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele nos ungiu, que Ele nos consagrou. E colocar o pé para fora de casa com o mesmo amor, né? Porque também não adianta nada a gente ser igreja lá fora e dentro de casa, que a gente se conhece sem máscaras, sem nenhuma ressalva, a gente precisa ser melhor ainda. É um desafio muito maior. É um desafio muito maior, né? Porque em casa a gente não tem medo, porque o pai da gente, a mãe da gente não vai abrir a porta e ir embora. Né? Mas é lá dentro de casa que eu preciso verificar. Tá dando certo essa história de ser como ser Jesus para os outros, né? Realmente. E tem uns dias que não vai dar certo. E aí a gente vai buscar... Aí, quando a gente tem a necessidade de pedir perdão, a gente vai valorizar o perdão que a gente precisa dar pro outro. Porque se a gente passou pela atitude do arrependimento, eu realmente estou arrependido, eu vou querer o perdão. Então, eu vou perdoar muito mais quando eu passar pela minha atitude de arrependimento. Né? E voltando à energia, tá? Com tudo isso que tu faz, tu tem sede de fazer mais alguma coisa diferente disso que tu faz? Tu acha que assim, ó, tô fazendo bastante coisa, mas eu acho que eu preciso de mais. Eu quero mais um desafio, sei lá. Eu acho que eu sou do fazer o básico bem feito. E isso vai tomando uma proporção que às vezes a gente não tem a menor noção do que é. Mas eu tenho um princípio que é estar onde eu estou de corpo e alma e coração. Então, eu só consigo fazer mais de uma coisa, estudar, trabalhar, estar inserida na comunidade, porque aqui eu tô contigo. Quando eu sair daqui, eu vou estar com a minha família. Sim. E quando eu estiver na escola, eu vou estar com aqueles jovens na escola. Então, eu valorizo o momento presente agora. E mais do que fazer mais coisas, eu desejo ser melhor. Eu quero que Deus transforme sempre a minha vida para que eu não perca a humanidade que tem em mim, para que eu não me afaste jamais dele e do seu projeto. Acho que se tu me perguntar qual é o medo que eu tenho na vida, é me afastar de Jesus. Né? Tu tem esse medo? Não, eu não sei se... Sabe aquela insegurança? Eu sempre quero estar com ele. Eu quero ter certeza de que ele está comigo e ele sabe. E ele sabe disso e eu tenho certeza que ele está. Eu tenho certeza disso. Mas eu quando vou fazer uma coisa na vida que eu quero saber se está certo ou errado, eu sempre digo, bom, se ele está aqui comigo, está tudo certo, né? Mas o medo de deixar isso de lado, de deixar esse projeto com os jovens e com as crianças de lado, isso é deixar Jesus de lado, né? Sabe que eu aprendi uma coisa também, assim, ó. Por isso que é bom a gente estudar e conversar com pessoas do nosso meio, né? Lá quando adolescente, lá, eu tinha aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, né? Por que uns tem tantos e outros não tem nada? Por que na África é assim e tem tanta gente rica? Essas coisas, assim, que a gente vai, com a maturidade, depois a gente vai entendendo, né? E quando eu comecei a escutar algumas coisas assim, sobre a teologia da prosperidade, né? Daquela de... faz que Deus vai te dar, né? E por um tempinho, assim, mas depois eu já desacreditei, né? Aí o que eu notei, assim, ó... depois que eu comecei a minha conversão mesmo, de estudo, de dedicar as minhas coisas a Deus e a minha família, e a gente conseguir incutir isso um no outro, eu e minha esposa e as minhas filhas, né? Que a gente tá tentando fazer isso, né? Aquela, assim, uma vida cristã que nem a nossa, assim, de perseverança. E aí eu comecei a ver, assim, ó... Cara, na verdade, a prosperidade que faz, que Deus te dá, não é assim, ó...
Não é um toma lá da cá, né? Não. Que Deus te dá. Mas a maneira que tu começa a ver as coisas, que tu começa a resolver os teus problemas, entendeu? Por exemplo, a parte financeira. Eu sempre fui muito bagunçado na parte financeira. Então, eu estava sempre apertado. E a gente sempre trabalhando, entendeu? E sempre apertado, não sei o que e tal. Quando eu comecei a ver assim, cara, eu vou ter que ter uma organização, né? Mas por quê? Porque eu comecei como é que eu posso dizer? Não foi, tipo, Deus me falou que eu tinha que me organizar, mas eu comecei a ver nas coisas, que assim, cara, comecei a ver na minha família, assim, o que vai ser do futuro das minhas filhas? Qual é a educação que eu vou dar para elas se eu quero dar uma boa educação, né? E aí tu começa. Daí tu começa a ver os princípios, né? Os princípios de Deus, começa a ver os ensinamentos de Jesus Cristo, e aí começa a moldar a tua cabeça, né? E aí foi uma chave que virou, assim, impressionante. Tu sabe que te ouvindo me vem uma coisa bárbara de Deus, né? Que nós somos livres. A liberdade, Deus nos faz livres. Eu acho que essa talvez seja a forma que me aproximou mais dele, né? Porque não há nada que me faça sentir mais livre do que estar com ele, do que viver o seu projeto, o seu reino, né? E essa liberdade que ele nos dá faz com que a gente seja a pessoa que pega a caneta e o lápis e organize a nossa vida. Ele está conosco, ele caminha ao nosso lado. Mas a autonomia para resolver o problema é nossa. Exatamente. Né? E ele é aquele que está do nosso lado, que vai segurar as pontas com a gente. Mas enquanto a gente não toma consciência de quem tem as rédeas da nossa vida somos nós, e que a gente precisa tomar uma iniciativa para resolver os nossos problemas, ele não pode resolver tudo para a gente. O milagre é a vida. A vida que se luta, a vida que, né, eu vim do interior, eu vi os meus pais ali na fronteira, trabalhando durante o dia para nos alimentar durante a noite. É uma realidade de milhares de pessoas. Aqui no Brasil existe uma pobreza grande em muitos lugares, como tem também na África, né? E então a gente precisa olhar no lugar onde a gente está, que isso também tem aqui. Exatamente. Né? Que a gente não precisa ir para o outro lado do mundo. A gente quer resolver o problema de lá, tendo problema aqui. Porque a gente precisa ver que a nossa missão é onde a gente está, né? E aí, isso que tu fala, né? Muitas coisas eu precisei rever, né? Inclusive, esse tempo todo ocupado. Porque... Marta e Maria, né? Porque, na verdade, é justamente isso, né? Eu trabalho, eu estudo, eu tô de cabeça nos projetos de Deus, dá para viver tudo isso. Mas eu preciso botar a mão na caneta e organizar a minha vida, senão eu não consigo, né? Eu não consigo ser família, eu não consigo ser igreja, eu não consigo ser escola. Agora, se eu me organizar, né, se eu administrar o meu tempo e eu digo para os jovens, né, e carregar um pouco de bom humor na vida, de Papa Francisco, eu acho essa pessoa mais leve, né? A gente não consegue. Se a gente achar problema em tudo, vai ter problema em tudo, né? É verdade. Mas isso que tu me falou agora me lembra muito disso, né? Deus nos faz livres. Ele nos quer livres para escolher por ele também, né? E uma outra coisa que até o Papa Francisco escreveu na carta para os jovens é que Cristo vive e te quer vivo. Então, eu sempre preciso de um desafio para me lembrar que eu estou viva e que eu tenho um projeto e que essa vida não é só para mim, né? É para ajudar Jesus a construir esse reino que ele sonhou pra gente. Isso aí que tu falou, eu sempre carrego uma frase comigo que de seguida eu falo até nos meus vídeos ali, né? Que é o Deus é o Senhor do impossível, né? Então, Deus ama a gente, ele quer o nosso melhor, mas também ele não vai te dar nada se ficar sentadinho esperando que a comida vai vir, que o dinheiro vai vir, entendeu? Então, se tu faz a tua parte, né? Faz a tua parte bem feita, que ele vai fazer a parte dele, que é o impossível, né? Vai te guiar, te orientar. E tá tudo aqui, né? Tá, o manual de vida tá todo aqui dentro, aqui, né? Desde a parte financeira, da parte familiar, da parte espiritual, tudo que tu puder. Eu gosto muito dos diálogos dele, né? Mestre, onde moras? Vem aqui, vem ver comigo. Né? Aqui, ó, no meio do povo. Acho que isso define igreja pra mim. Povo. Né? E isso é importante, né? Isso é importante considerar qual é a igreja que eu acredito, né? Porque entender a igreja como povo é entender ela como missão, como, né, aquela que vai estar ali
Porque a comunidade é para isso, né? Quando eu tô frágil, eu tenho uma comunidade que vai me amparar. Aham. Quando eu estou feliz, eu tenho uma comunidade que vai celebrar. E aí não importa o grupo que eu pertenço, não importa a pastoral que eu pertenço, não importa o movimento que eu pertenço. Importa que nós estamos numa comunidade, É. né? E aí, os perfis, as personalidades, as formas de ser igreja, as formas de ser povo vão mudar e isso é saudável e é bonito. Muitos são os dons, Uhum. né? Muitos são os carismas. Exatamente. Mas que na hora da gente sentar para partilhar daquele pão que é Jesus, que a gente se lembre que a gente é povo, que a gente é gente, Uhum. que a gente tá ali para se ajudar quando precisa e para celebrar quando é justo, né? No o próprio milagre dos 5 pães e os 2 peixes, né? Uhum. Eram 5.000 pessoas, duvido que todo mundo se conhecesse, Exato. né? E Jesus pega ali, cara, vão servindo ali, né? Uns vão passando pros outros, que é a partilha que tu citou várias vezes aí, né? Que é a partilha. E interessante que esse texto me faz lembrar da necessidade comum, né? Uhum. Somos diferentes, mas existe uma necessidade comum, É. né? E essa necessidade comum é Jesus, né? É Jesus. Que ele não é o cara das respostas, né? Mas ele é o cara que te mantém vivo para buscar essas respostas, né? E eu acho muito legal esse texto, porque ele pergunta, né, pros apóstolos ali, né? Não vamos dispensar o pessoal porque já tá tarde, é perigoso, né? Não, mas alimentar esse monte de gente, a gente tem seriam muitos denários, que seria o salário da época, né? E assim, tá, mas o que vocês têm aí? Ele fala ali o valor que tem, tá, mas não é disso que eu tô falando, né? O que vocês têm é o amor, é a caridade, a solidariedade, então... ele não falou isso, mas... Eu vou multiplicar aqui, né? Eu vou multiplicar aqui os pães e vocês vão dar o que vocês têm. Que é a vontade, o espírito de serviço, né? E tudo isso. E aí... Um grande ensinamento dele nesse momento, porque ele disse, vocês têm o que vocês precisam. Tragam aqui que eu vou ajudar vocês. Mas vocês têm o que vocês precisam, né? E a gente tem o que a gente precisa. Só que a gente, às vezes, tem uma dificuldade de identificar que a gente tem aquilo ali, né? E foi uma coisa que isso aí também eu aprendi nas minhas orações. Que ele me deu o que eu preciso e não o que eu quero. Né? O que eu quero, se coincidir com a tua vontade, maravilhoso. Mas agora, se o que eu quero não é da tua vontade, eu vou tentar correr atrás pra conseguir. Mas se eu fiz tudo que eu pude, não deu, porque não era pra ser. E aí vem uma outra palavra que eu gosto muito, do ladinho da liberdade, que é a confiança, né? Se a gente confia, né, nele, a gente não tem medo de dizer, faça-se a tua vontade, e não a minha, né? Confiar em Deus é isso. É dizer pra ele, bom, eu tô aqui, eu tô assumindo o teu projeto, então eu tô fazendo a tua vontade. E ser consciente de que é isso o que nos traz a felicidade, né? E não é uma felicidade eterna e nem uma paz restauradora, pelo contrário, é uma paz bastante inquieta, né? Porque é impossível estar em paz enquanto a gente sabe que tem alguém no mundo sofrendo, né? Mas é um momento de tranquilidade que fortalece a tua espiritualidade, que te faz continuar essa missão, né? É verdade. Rita, então, a gente tem nosso... Olha lá, viu? Que eu disse. Que a gente sempre acha que não vai ter o que falar, né? O evangelho, né? Que a gente sempre traz. Enquanto tu vai te procurando aí, eu vou dar um anúncio dos nossos apoiadores, que são os caras aqui que têm o mesmo propósito que nós, né? São parceiros que nos ajudam aqui a manter esse canal no ar. Sam, máquinas de café. Máquinas para cortesia, vendas de doses e cafés especiais. Informações para falar com a Sam, 53999-71-50205. E a Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo o que tu precisa. Preço, qualidade e o melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira 1563. E os telefones é o 3311-2735 e o 9826-5823. Tudo contigo. Então, já tinha comentado antes contigo, né, que pra mim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Eu repito isso várias vezes durante o dia. Mas eu também preciso me lembrar todo dia pra que é que ele me envia, né? E aí eu gosto muito
de um texto de Lucas 4, os versículos 18 e 19, que é um texto já de Isaías e que Jesus retoma. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acho que esse texto, né, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me consagrou, me ungiu, me protegeu, me lembra da missão de anunciá-lo aos pobres, né, de libertar os que estão presos, de dar vista aos cegos, mas não é as coisas que eu faço para que isso aconteça. É a certeza de que ele é desse povo, né? Para esse povo. E se eu sou tão amada pela minha família, pelos meus alunos, pelos meus amigos, pelos meus colegas, esse amor que me chega alimenta todo o meu ser cristão. Eu não posso guardar para mim. Eu não posso colocar essa lâmpada embaixo da mesa. Ser sal da terra, ser luz do mundo, eu estou muito longe de ser uma pessoa perfeita. E mesmo assim, eu busco todos os dias oferecer aquilo de melhor que eu tenho para as pessoas. E isso me leva a encontrá-lo, né? Mas também me desafia, me desacomoda, me movimenta, me alimenta, né? Em alguns momentos me entristece, me decepciona. A gente lida com todos os sentimentos quando a gente fala de Jesus, né? A gente passa pela dor da cruz. A gente passa pela dor da paixão. Mas sempre tem esse sinal de vida que é a ressurreição. Cristo está vivo. E os momentos de dores na nossa vida são infinitos. A gente perde pessoas que a gente ama, a gente se distancia de pessoas que conhece, a gente tem que seguir um projeto que é diferente daquele que a gente tinha imaginado. A gente passa por, às vezes, até mesmo por experiências de guerra, por experiências epidêmicas, como foi o Covid-19. A gente passa por injustiças, a gente passa por medos, às vezes, de não conseguir fazer aquilo que sonha, medo de não ser feliz, medo de ficar só. A gente passa por muitos medos, né? Mas eu ainda passo muito mais pelas alegrias de carregar a cruz que é a dele, portanto é mais suave, né? E passar também pela misericórdia dele, por esse perdão de Jesus que nos acolhe todos os dias, que nos resgata. Muitas vezes eu sou a ovelha que ficou para trás. Muitas vezes eu sou o filho pródigo que agora chega. Agora eu não quero fazer mais nada, acabou, tô cansada, vou largar tudo pro ar. Que liguem para qualquer pessoa, eu não vou atender. Porque humanamente o corpo cansa. Espiritualmente também, né? E aí a gente precisa dar um tempo. Exatamente. Tempo para o descanso. Deus criou o mundo e descansou num certo dia. Então eu tenho me desafiado a descansar. Buscar um tempo para o descanso. Porque senão a gente não acerta com a gente, não acerta com Deus e não acerta com os irmãos. E é um exercício, sabe? É um exercício. A gente tem que se colocar como meta. Hoje eu preciso desse tempo para dar uma descansada. E isso tem me feito muito bem, né? Porque anunciar, testemunhar, dar a nossa vida tem que ser com qualidade. E às vezes a gente precisa reconhecer que a gente não vai resolver tudo, que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente não precisa ir, que outra pessoa pode fazer e que outros irmãos podem se juntar e fazer aquela atividade que de repente tu ia fazer sozinho. Aprender a compartilhar o projeto de Jesus com outras pessoas torna a minha mala mais leve, a minha mochila mais leve. E isso são coisas que eu tô aprendendo na caminhada. Se não fossem as pessoas que eu divido o peso, eu não conseguiria viver tudo isso que tu disse aí, que eu vivo, que a gente vive e não se dá nem conta. É verdade. Mas eu divido o meu peso, eu arrumo a mala, tiro coisas desnecessárias. Aprendi na África que a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa da coisa certa, né? E aí, então, as escolhas que eu tenho feito na vida é para que eu me torne uma pessoa melhor, para poder ser melhor para os outros, e aí sim, Jesus poder, né, fazer o seu projeto acontecer.
Isso aí. Tu sabe que tu falou de dividir o fardo, né? Primeiro que Jesus fala, né? Que entregue pra ele, né? Que o fardo dele não é pesado que nem o dos fariseus, né? E o próprio Cristo, no sofrimento na cruz, ele teve uma ajuda, né? Mas só que é uma analogia que eu faço, acho que várias pessoas fazem, né? Mas a cruz é tua. Ela vai ficar mais leve, as pessoas vão te ajudar, mas quem tem que chegar no destino é tu, é a gente, né? Então não adianta a gente ficar nessa geração que a gente fala do mimimi, né? De deixar pros outros e querendo te recuar, tirar a tua responsabilidade. Não, tu tem uma responsabilidade, muitas pessoas vão te ajudar. E até eu tava vendo uma palestra um dia, era sobre vendas, assim, né? Mas o cara falou um negócio muito interessante. Ele disse assim, um líder, né? Um chefe, um dono da empresa, ele pode dar tudo, todas as ferramentas pra ti. Tudo. Cara, faz assim, faz assim, dá tudo detalhado. Mas se tu não tiver a fome, isso eu não posso te dar. Né? Então, se tu não tiver a fé, né? Eu posso te ajudar, Cristo pode fazer o que quiser por ti, mas se tu não tiver a fé, não fizer a tua parte, não construir a estrada, de nada adianta, né? Tu sabe que o meu nome é Rita de Cássia, por conta da Santa Rita de Cássia. Minha mãe fez uma promessa, né? Ela morava na zona rural, cuidava da minha avó, não deu tempo de fazer o pré-natal. Ela disse, olha, se essa menina nascer de boas, né, o nome dela vai ser Rita de Cássia. Nasci eu, né, esse 220 aqui que tu tá vendo. E aí, eu me chamo Rita de Cássia, e eu sou devota de Santa Rita de Cássia. E ela tem uma frase que tá escrita no meu braço, que diz, quem sabe amar, sabe sofrer. O sofrimento, ele existe, ele tá aí e ele é necessário. Ele transforma a nossa vida, porque sem ele a gente não sofre nenhuma alteração, nenhuma transformação, nada, né? Então, a graça de aprender a sofrer, tanto quanto a gente aprende a amar. Porque foi isso que Maria fez. Maria amou tanto que se desafiou a aprender a sofrer. E quando ela aprendeu a sofrer, ela nos deu uma grande lição. Que a dor dela, que a gente, né, não tem como mensurar, ela foi um grande sinal de maternidade, né? Ela é nossa mãe. Ela estendeu o manto dela no meio da dor dela, no meio do sofrimento dela. Então, se ela teve a atitude de abrir os braços, de estender o manto no momento de dor, tu imagina essa mulher só no momento de amor. Meu Deus. Né? Então, é através de Maria que a gente compreende um pouco melhor o passar por essa dor, pela sensibilidade, por ser mulher e outras coisas, né? Mas que a gente aprenda que a gente tá aqui nesse mundo, que a gente vai sofrer, que a gente vai passar por esse sofrimento, mas que o amor sempre vai vencer. É, verdade. Rita, eu sempre deixo os convidados à vontade para deixar uma mensagem final, né? Eu acho que já falou tudo, né? Mas se tu tiver alguma mensagem final para deixar pro pessoal. Sabe que eu primeiro quero te agradecer realmente. Imagina. Né? Aquilo. Vai ter um corte, Não tem problema. Estragou meu podcast, cara. Aquilo que... Eu não sei se eu posso continuar? Pode. Tá. Aquilo que eu te disse, né? É uma alegria estar aqui conversando contigo. É um espaço de diálogo que faz a gente crescer, né? Que faz a gente ter vontade de estar. Então, eu diria para as pessoas que, nesse 2025, o espaço do diálogo seja um espaço de fé. Que a gente vá conversar, que a gente vá ao encontro das pessoas com essa boa vontade, né? Com essa boa vontade de Maria, com essa boa vontade de Jesus e com o coração aberto. Porque viver a fé é saber dialogar, saber escutar e saber estender as nossas mãos, os nossos braços, àquelas pessoas que precisam. Não são as grandes coisas que fazem o reino de Deus acontecer. São os detalhes. Deus é um Deus dos detalhes e é um Deus do agora. Nós somos o agora de Deus. É neste momento que Ele precisa de nós. Então, aonde nós estivermos, no lugar onde a gente está, em casa, na família, no trabalho, que a gente possa ser um sinal de luz, né? E que, se for necessário, alçar grandes voos para anunciar o Evangelho, que a gente tenha coragem de fazer isso também. Que, além de anunciar o Evangelho, a gente vai ter novas experiências com Jesus, né? E isso vai... Tem um amigo que diz assim, quando a gente pega uma coisa emprestada, a gente deve devolver esta coisa melhor
do que quando a gente recebeu. Pois então, faz 4 anos que a África me devolveu para o Brasil. Uhum. E quando a África me devolve para o Brasil, me devolve uma mulher já, né? Fui jovem, agora já assumo o papel de adulta, mais simples, mais comprometida com o reino de Deus, mais leve. Descobri coisas sobre mim que nem eu mesmo sabia, porque só no outro lugar do mundo, com outras pessoas, talvez a gente descobrisse. Mas a África me devolve, não melhor no sentido de mais que os outros, não. Sim. Muito pelo contrário. Mas eu melhor de mim mesma. Melhor em relação a ti mesmo. Em relação a mim mesma, né? Então, que a gente possa olhar para si, identificar o que eu preciso melhorar em mim, para que Jesus nasça, cresça, viva, né? Viva o seu projeto em mim. E aí, a partir disso, que a gente assuma esse caminho, verdade, vida que é Jesus, né? E que se desafiem a fazer coisas novas, né? Hoje eu tô fazendo uma coisa nova. Porque no bastidor ela me disse que não dava entrevista, não falava, né? Então... Eu nunca encontro as palavras certas para falar de Jesus, né? Às vezes me torna um pouco repetitiva, porque o que ele faz na minha vida não é narrável. Não consigo narrar, né? Não consigo narrar. Rita, então eu quero te agradecer também, né? E pedir a Deus que tu continue com essa energia de 220, né? E a hora que tu desligar a tomada, que tu realmente descanse, como tu mesmo falou. O próprio Jesus pedia para os discípulos também descansarem, né? Que a missão não é fácil. Estamos aí, né? Recebendo abraços, recebendo elogios, recebendo críticas, recebendo pedradas muitas vezes, mas estamos aqui. Como tu mesmo falou antes, né? Também quando a gente estava conversando aqui no bastidor, que tu disse que o projeto é legal, porque é católico, que é nosso, e realmente, é o que eu digo para todo mundo, ele é nosso. Então, o que tu precisar por ti, pela diocese, dentro da nossa fé católica, a gente está à disposição. Muito obrigada. Pessoal, então, se inscreve no canal, fique com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!